Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Vim trazer um assunto que vocês me pedem muito lá no Instagram, que é contar a minha experiência de como está sendo morar sozinha, né, com as crianças. É um assunto totalmente diferente, né, do assunto que eu costumo trazer aqui no canal, mas se vocês gostarem, vocês me falem para eu trazer mais conteúdos assim pra vocês. Bom, gente, vamos lá. Vou falar do lado bom, do lado ruim, né? De morar de fato sozinho. Nossa, a minha alergia tá que tá, gente. Faz uma semana que tá chovendo aqui. E é isso. Enfim, eu deixei uma caixinha de pergunta lá faz um tempo no Instagram. E aí vocês me perguntaram muito sobre esse ponto. Morar sozinha e tal, os custos, gasto, como que é. Gente, então, por que eu decidi morar sozinha? Decidi morar sozinha porque onde eu morava com a minha mãe, né, no mesmo quintal, tava muito pequeno pra mim e pras crianças, então eu decidi, né, fechar a loja física, trabalhar só no online e viver a minha vida, assim, longe de casa. Longe de casa, gente, porque a minha casa onde eu morava fica bem longe da casa que eu moro agora. Embora eu passo por lá quase todo dia, né, fica bem longe. E fazem 2 meses que eu estou morando sozinha aqui e é um desafio, viu, gente? Então, assim, tudo, né? Tudo na vida é difícil. A gente tem que escolher o nosso difícil, né? A gente tem que escolher aquilo que a gente quer pra lutar por aquilo. Né? Em termos de custo, eu acho que diminuíram os meus custos, né? Porque eu pagava aluguel da loja, água, luz e internet da loja. Aí depois eu pagava água, luz, internet de casa. Então isso virou um aluguel só, uma água só, uma luz só e uma internet só. Então eu acho que eu reduzi aí um custo, né? E aí, combustível, né, que eu uso, continua a mesma coisa. Que eu levo as crianças pra escola, né, que fica lá perto de onde eu morava. Em supermercado eu já tinha esses custos, né? Então assim, diminuiu bem o meu custo, assim, em relação a isso, porque eu tenho a loja aqui dentro de casa, né? Segundo, né? São coisas que eu acho que vocês devem saber, tá? Quando você decide que você vai morar sozinho, a priori parece tipo assim, poxa, eu vou ser livre, minha liberdade e tudo mais, né? A gente fica fazendo vários planos. Eu mesma fazia vários planos, tipo, do que eu ia fazer aqui no apartamento e quem que eu ia chamar pra jantar aqui, fazer churrasco e assistir. E, gente, tipo assim, não é nada, é tudo ilusão, sabe? Não que seja tudo ilusão de fato, mas assim, acaba que a vida adulta, ela te mostra, assim, um outro lado que você não consegue enxergar de imediato quando você tá fazendo planos, né? Por exemplo, eu moro no centro, é tudo centralizado aqui. Mas eu não consigo fazer muitas coisas, porque acaba que sobrecarrega, porque eu tô longe de todo mundo, entende? E aí, por mais que eu me sinto muito mais responsável, né, do que quando eu morava lá, no mesmo quintal que minha mãe. Então eu me sinto muito mais responsável e eu me sinto muito adulta, sabe? Às vezes eu olho e eu falo, cara, eu só tenho 28 anos. Só. Tô com o pé nos 30 e tô falando só, né? E eu falo, cara, eu tenho 28 anos e eu já tenho uma puta responsabilidade, né? E às vezes eu olho assim, eu falo, como que eu sou foda? Desculpa a palavra, sabe? Mas às vezes eu falo, nossa, eu sou top das galáxias, porque pra fazer tudo isso ainda com 3 crianças, né? Então, assim, ao mesmo tempo que é algo extremamente difícil, né? Porque morar sozinho não é fácil, é libertador também. Mas não é aquela liberdade que a gente acha que é. É uma liberdade totalmente diferente, sabe? Eu costumo falar que esses 2 meses que eu tô morando aqui, eu amadureci uns 10 anos. Eu evolui muito. Porque em muitos momentos, né, por mais que eu tenha as crianças, né, eles são crianças, em muitos momentos eu me vi literalmente sozinha, né? E aí, assim, quando você se depara sozinha, você olha, você não tem ninguém mesmo, porque lá, né, perto da minha mãe, tipo, eu me sentia sozinha, então eu corria pra casa da minha mãe, né? Então eu tinha ali a minha mãe ali do meu lado, minha irmã, né? Ou então eu corria pra casa da minha avó, embora eu tenha ficado bastante agora na casa da minha avó. Mas, tipo, quando chega a noite, né? E é você com você mesmo, aí você começa a analisar algumas coisas, sabe? E aí você se vê sozinho e aí você entende que é você por você, sabe? Eu não sei se eu vou estar conseguindo explicar direito, mas
Isso é libertador, isso transforma a gente. Então, se você tá pensando em morar sozinho, vai ser a coisa mais, uma das coisas mais difíceis que você pode fazer, principalmente se for assim, longe, né? Ai, gente, eu sou muito apegada com todo mundo, com a minha família, então pra mim é muito longe aqui onde eu tô, né? Mas você saiba que, tipo, sim, vai ser difícil, mas vai te amadurecer, vai te fazer evoluir, né? Uma outra coisa que eu percebi também é que diminuíram muito os conflitos com a minha família, porque aparentemente é mais fácil você amar quando você tá longe, né? Então, quando eu morava do lado da minha mãe, a gente tinha muitos conflitos, né? Porque a convivência gera conflitos, infelizmente é assim, né? E outra coisa também é que, pelo menos eu percebi aqui, que tipo assim, ao mesmo tempo que você tá longe, né? Você começa a ver outras possibilidades. Por exemplo, eu nunca pensei que uma pessoa que eu nunca conheci na minha vida ia me ajudar, entende? E aqui, tipo, eu não conheço muitos vizinhos, até porque tem uma vizinha que mora aqui do lado, que ela é uma senhorinha já bem de idade, e tem um pessoal que tem comércio aqui, porque fica no centro, né? E aí, esses dias eu tava colocando lixo pra fora, e eu tava com um monte de sacola, assim, sabe? Aí tinha o chinês de uma loja ali de baixo, ele me ajudou a colocar o lixo, sabe? Ele falou assim, daí, deixa eu colocar, né? Aí ele é até um senhorzinho. E eu coloquei ali. Aí teve o outro, né, que disse assim, peraí, eu tô gravando. Depois. Aí, ele disse assim pra mim, ó, se você quiser, coloca o carro aqui na frente, porque a gente não tem estacionamento aqui, né? E aí ele disse, ó, coloca o carro na frente aqui da loja, porque tem câmera, se acontecer alguma coisa. Então, tipo assim, eu pude perceber que ainda existem pessoas do bem, sabe? E que às vezes você acha que você tá sozinho e você não está, né? Eu também pude perceber, assim, morando aqui sozinha e tudo mais, que eu passei a me preocupar mais comigo, sabe? Porque às vezes eu queria tomar café, aí eu ia tomar café lá na casa da minha mãe, eu não fazia. Então aqui é eu por mim. Então, por mais que isso seja difícil, isso tá me ensinando muita coisa, né? Outra coisa que eu também percebi foi que, tipo, quem eram os meus amigos e quem não eram os meus amigos. Eu nunca fui de ter muita amizade, de fato, sabe? Mas eu pude me conectar com pessoas que me fizeram ver como eu sou top, sabe? E tipo assim, esses dias eu tava conversando com um amigo meu, o Fer, né? E eu falei, olha, tá sendo muito desafiador morar sozinha, né? Tá sendo muito tenso. E ele disse assim, baixinha, eu te amo, nós estamos juntos até depois do fim. Sabe? Tipo assim, é um amigo de muitos e muitos e muitos e muitos anos, que mora longe também de mim, mas que, tipo assim, tá dando todo esse apoio, sabe? Tem a minha pastora também. Então, assim, eu pude perceber, né, quando a gente sai da nossa bolha, a gente consegue perceber e ver quem são os de verdade, sabe? Quando a gente tá ali sozinho, precisando de uma palavra, né? Porque nem sempre o que a gente precisa é algo palpável. Às vezes o que a gente precisa é de uma palavra, de um incentivo, né? E aí tem um amigo meu que é psicólogo também, que a gente não se falava há muito tempo. E aí ele disse, nossa, que legal que você mudou, né, de casa, você tá morando sozinho, você tá morando no centro, tô torcendo muito por você. E aí, tipo, eu, nossa, mas aqui eu me sinto muito sozinha. Porque realmente, quando você tá morando longe e sozinho, em alguns momentos você vai se sentir solitário e tá tudo bem. Né? Você precisa aprender a lidar com isso da melhor maneira possível. Eu faço isso como lendo, tá? Ou fazendo auto-hipnose. E aí ele disse, olha, você não tá sozinha. Você tem Deus, você tem a mim, tem a Cal, que é minha pastora, tem, né? Tipo assim, então, eu agradeço a Deus por isso, sabe? E também, uma outra coisa que eu queria deixar aí pra quem tá querendo se mudar, pra quem tá querendo morar sozinho, é que muitas vezes você vai se ver desesperado e tá tudo bem também. A minha loja não tava vendendo e eu tava cheia de conta pra pagar e eu tava assim, nossa, que desespero, tô desesperada, desesperada. E logo em seguida eu falava assim, gente, eu não tenho tempo pra ficar desesperada, eu não posso mais ficar desesperada, né? Não tem tempo pra isso. Então eu vou, né, levantar e vou fazer alguma coisa. E aí é nessa vibe, sabe? Você não consegue esperar pelas pessoas, você tem que fazer por você, né? E
E é muito gostoso, assim, você saber que você conseguiu depois, sabe? É muito legal, muito... Quando você olha e você fala, poxa, é a minha casa, é minha, são as minhas coisas, a minha vida, sabe? E gente, eu me sinto muito adulta, tô me sentindo muito adulta. Porque já aconteceu, assim, de eu morar em outra casa, mas, assim, sempre perto, né? Não longe, assim. E por mais desesperador que possa parecer às vezes, isso é muito bom, porque eu falo, gente, quando que eu ia imaginar que com 28 anos eu estaria no meu apartamento? Assim, é alugado, né? Mas é meu apartamento com as minhas coisas, com a minha casa mobiliada, com a minha loja, sabe? Então, assim, são coisas que eu nunca imaginaria que eu estaria vivendo na minha vida, né? Nunca. E quando eu vim pra cá, eu vim num momento, assim, muito difícil da minha vida e eu tava me sentindo muito triste, eu tava, sabe, eu vim, assim, no susto. Foi algo, assim, que meio que me obrigou a vir pra cá, aconteceu uma situação na minha vida que me obrigou a tomar essa decisão de me mudar pra cá. E eu vim, assim, sem expectativas nenhuma. E hoje eu consigo olhar e falar, poxa, né? É claro, né, gente, que tem muita coisa ainda pra fazer, tem muito móvel pra comprar, né? Eu tô me virando aí sem máquina de lavar roupa, mas eu olho e eu falo assim, poxa, né? Quantas pessoas têm a minha idade e não tem nada disso ainda, sabe? Quantas pessoas ainda estão dentro do casulo, né? Estão ali na zona de conforto. Então eu falo assim pra vocês, se vocês puderem sair da zona de conforto de vocês, vão, sabe? Façam um planejamento, né? Eu sempre tenho esse planejamento, gente. Eu não vou falar valores reais aqui, de custo, sabe, em dinheiro e tudo mais, porque assim, cada realidade é uma realidade. Então eu pago um valor X de aluguel, então eu já tinha assim, ó, eu tenho um custo tal por mês, se eu, né? Então assim, pra eu manter 2 aluguéis eu não ia conseguir, então eu falei, vou, né, adaptar isso, porque eu também não tinha reserva, assim, grande, nem nada, como eu falei, foi no susto, então eu tive que adaptar tudo, né, pra minha realidade. E assim, então essa dica é assim, a principal. Façam um planejamento e cortem gastos, porque se você não ganha tanto assim, você precisa sacrificar algumas coisas para que você possa levar a sua vida, né? Assim, sem se afundar em dívidas e tudo mais. Então eu cortei alguns gastos que eu tinha, né? E tô levando tudo bem controladinho. Tipo, ó, eu sempre, né, tenho meu planejamento e eu tô lá, tipo assim, contas fixas, né, que eu tenho pra pagar todo mês. É fralda de neném, água, luz, telefone, combustível, são com despesas fixas que eu tenho que pagar ali todo mês, né? Então, assim, façam esse planejamento, façam assim, eu vou ter tanto de custo por mês e eu ganho tanto. O que eu posso fazer pra cortar gastos para que eu consiga, né, me manter? Ou então até mesmo pensar em uma renda extra, porque eu não invisto em algo, né, pra ter essa renda extra, né? Por quê? Entende? Então, fazendo isso, né, você já consegue ter um norte. Eu já tenho os meus móveis, eu não tenho, o que eu vou precisar? Vou precisar disso, eu preciso ter tanto pra comprar isso. Ou então, eu consigo parcelar isso no cartão e isso vai me gerar mais uma despesa de tanto por mês, sabe? E eu acho que o planejamento seria essencial, né? E é uma dica, assim, que eu levo pra vida, se você não tem condição de começar com muito, comece com o que você tem. E aí, gente, eu garimpei umas coisas, meu pai me deu algumas coisas, sabe? Que eu vou dar uma reformadinha aqui, a minha mesa, a minha cômoda, né? Eu não pensei logo de imediato em comprar móveis novos, eu usei o que eu tinha. E se eu fosse comprar, eu ia comprar naqueles grupos de desapego, sabe? Pra depois eu pensar, né, em começar já com tudo assim, porque quando a gente tá começando do zero, do nada, assim, né, ou recomeçando no meu caso, que eu vou até gravar alguns episódios de recomeçando a minha vida, né, a gente não tem muita condição de comprar tudo ali novo, então a gente vai deixar de viver por conta disso? Não, né, a gente não pode deixar de lutar pelos nossos sonhos porque as condições não são tão favoráveis, ou porque eu não tenho uma cama king e um guarda-roupa de 3 metros, entende? Eu acho que muitas pessoas, elas deixam de viver porque elas querem que tudo saia perfeito, e a perfeição, ela não existe. A perfeição é algo que realmente não existe, né?
E, gente, esse negócio sempre teve muito assim comigo, sabe? Quando eu me divorciei, quando eu saí de um casamento, eu saí de um casamento onde eu tinha tudo financeiramente falando, né? Porque eu tinha carro, eu tinha casa, tinha móveis bons, né? Tinha toda uma estrutura, né? E só que eu não tinha o mínimo, que era respeito. Então, assim, quando eu decidi, eu falei, não, eu não vou esperar juntar um dinheiro pra ter essa vida que eu tenho aqui, pra depois me divorciar. Não, eu não tava me sentindo bem. Eu saí da minha zona de conforto e fui viver, gente. Pagava aluguel, não tinha móvel nenhum, dormia no chão. Eu lembro que eu dormia no chão quando eu fui morar de aluguel, assim, né? Porque no primeiro momento, eu não pensei muito bem, né, no que eu ia fazer, assim, eu só saí. E aí eu lembro que quando eu aluguei uma casa aqui numa rua aqui do centro, mais pra baixo, que foi logo quando eu me divorciei, gente, eu não tinha nada. Eu tinha geladeira e fogão e a minha cama que eu dormia no chão. E as crianças dormiam comigo no chão. Então, tipo assim, tudo na minha vida foi construído saindo da zona de conforto, né? A minha loja foi construída saindo da minha zona de conforto. Então, se vocês estão buscando por isso, façam alguma coisa, sabe? Bruna, eu não tenho condição de me mudar, de morar sozinha agora, mas tá, vai comprando os pratinhos do seu apartamento, da sua casa, vai comprando uns guardanapos, assim, sabe? Vai dando passinhos rumo ao sonho de vocês, né? Quando eu comecei com a minha loja, que eu fui a primeira vez pro Brás, né, depois, né, todo aquele começo, eu não tinha nada, eu não tinha um espelho. E aí, né, eu tinha um espelho que era meu, de uso meu, que uma pessoa muito querida, que eu considero como minha mãe, né, a dona Francisca, ela me deu, chamamos ela carinhosamente de Elda, ela me deu esse espelho, né, e eu pintei ele de amarelo, gente, porque eu amava amarelo e eu me achava com aquele espelho. E eu falava, nossa, esse espelho é da minha loja. Se esse espelho não tivesse, né, enchido de cupim e estragado, com certeza ele estaria na minha loja até hoje, porque eu dou muito valor, né, ao sentimental. E aí, gente, o que acontece? Eu fui e eu saí da minha zona de conforto. Eu precisava de um lugar, né, de um espaço para atender as minhas clientes, que foi a princípio na casa da minha mãe, na sala. E aí eu não tinha cabide bonito, eu não tinha arara bonita, a minha arara era uma arara de ferro simplesinha, preta. Os cabides de plástico preto que eu comprei naquelas lojinhas, gente, de R$1,99, vinha 3 por R$1. E assim, meu sonho sempre foi ter cabide de acrílico, mas eu não tinha ali naquele momento. Então eu fiz o quê? Eu fiz o que eu podia com aquilo que eu podia. Então essa é a dica que eu tenho pra dar pra vocês também. Façam o que vocês podem dentro daquilo que vocês podem, mas não fiquem aí na zona de conforto. Gente, meu celular vai desligar sem bateria, mas é isso que eu queria deixar aí pra vocês, né? A minha experiência, que tá sendo assim transformadora, tá sendo boa, tem hora que tá sendo mais ou menos, mas essa é a vida. Eu espero que a minha experiência ajude aí vocês de alguma maneira. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!